Boa tarde, estamos de volta diretamente de Abdon Batista, através da TV Tradição, no 4º Rodeio Nacional Artístico e Cultural de Abdon Batista. E antes que recomece os trabalhos da tarde na categoria juvenil, é claro que nós convidamos, aliás, pelamos Gabriela Bigaton para vir conversar conosco, porque é sempre uma honra conversar contigo, Gabriela. Eu aprendo muito e aproveito para tirar várias curiosidades que a gente tem daqui, ó, de quem fica assistindo vocês na avaliação. Mas antes de qualquer pergunta, quero te dar um oi, te dizer que é muito bom revê-la depois de mais de 2 anos, 3 anos exatamente. Exatamente. E quero saber como que tu passou pela pandemia. Conta pra gente. Na verdade, a pandemia, eu acho que para muitas pessoas, muitas famílias, foi um aprendizado. Como tudo, tem o ser humano que aproveita, vamos dizer assim, a crise para se reinventar, para se remodelar. Eu acho que comigo e com o Paulo, como família, como tradicionalistas, a gente aproveitou essa oportunidade, né? Mas agora é a vida que segue, né? Graças a Deus, a gente é uma coisa que a gente vai ter que aprender a conviver, né? Com essa situação de eterna pandemia, se nós pensarmos em Covid, né? Mas contudo com os ânimos mais tranquilos, sem aquele pavor inicial. E com certeza a gente cresceu muito nesse tempo, principalmente vendo que esse momento do tradicionalismo, com a ausência do Paixão, que foi um grande folclorista, um grande movimentador, né? Mais do que nunca nós precisamos estar unidos, principalmente essa turma que dança o que a gente chama de o jeito campeiro, né? Que realmente o Paixão, eu acho que esse nome é bem adequado, porque o Paixão pesquisou e o Barbosa pesquisaram as danças folclóricas da gente simples do campo, do povo, do rural. E esse momento mais do que nunca é de união, de nós tentarmos, vamos dizer assim, aparar as ideias de arestas. O movimento é uma coisa dinâmica, as pessoas que o movimentam são pessoas de personalidade forte, que têm opinião formada sobre tudo, mas nesse momento a gente tem que muitas vezes abrir mão de algumas coisas que são crenças pessoais, convicções pessoais, para o bem comum. E eu acho que é o lado político do movimento a se cuidar agora, para dizer assim, ó, nós temos que deixar a nossa marca, porque senão nós deixaremos só aqueles grupos que trazem sim as nossas danças tradicionais, mas de uma outra forma, de uma outra ótica que não é a que nós acreditamos verdadeira, né? Então, eu acho que nesse momento nossos grupos precisam se unir. É isso aí. Gabriela, assim como o Paixão, você gosta muito da autenticidade, da espontaneidade, né? A dança, aquela dança do povo mesmo, sem muita coreografia, sem muito, tudo muito certinho. Eu queria que tu me falasse um resumo das apresentações dos grupos das Invernadas Mirins de manhã, o que tu achou, o que te chamou mais atenção, conta pra gente tudo. É um momento de retorno e nós estamos sentindo em todas as regiões que a turma mais difícil de montar agora, a categoria mais difícil de montar está sendo a Mirim. Porque são pessoas que não tiveram vínculo. Então, uma juvenil já passou por uma mirim, agora já está com idade de juvenil, continua a juvenil. Adulto, o pessoal retorna. Agora, a criança nós temos que recolocar, né? Porque ela que inicia o nosso movimento, é para ela que nós temos que passar no primeiro momento a nossa cultura. E, Thaís, eu vejo, sim, olho muito bem a questão assim, do bem dançar, da espontaneidade. Agora, eu também tenho um lado meu muito, vamos dizer assim, raiz, que é preservar a coreografia. Porque se a gente deixar ela suscetível à opinião de quase todos os instrutores têm muito aquilo. Nós estamos aqui de frente a um concurso. Então todo mundo quer dar, vamos dizer assim, o pulo do gato. E daí muitas vezes cria alguma coisinha ali, uma coisinha ali, e nós vamos deixando de criação em criação a coisa ir se desvirtuando. Então, sim, eu acho que a coreografia é importante. Agora, também de nada adianta um grupo com uma coreografia extremamente correta e inanimado em termos de espontaneidade, de vivência e de alma gaúcha. Então, são duas coisas que é aí que está o pulo do gato. É nós tentarmos conciliar coreografias simples, singelas, que eram folclore dos nossos antepassados, que eram simples e singelos, e colocar a alma de vivência campesina, de vivência rurícola, e imaginar como é que eram as pessoas naquele tempo.
E isso é o pulo do gato. A invernada que consegue realmente apresentar uma boa coreografia, representando a autenticidade dos nossos temas, como os folcloristas viram que era... Porque, pessoal, as danças se resumem em fatos folclóricos. Se nós pegarmos o balaio está centrado na figura do balaio, da dama. Se nós pegarmos o anu, o cerne da dança é o peão, com a sua interpretação pantomímica, com tudo aquilo que compete ao anu. Né? Se nós pegarmos um pezinho, é uma alegria singela do povo simples, de origem açoriana, regionalizado pelo Rio Grande do Sul. Então as danças são simples, mas nós temos que saber significá-las interpretativamente em cima do tablado. E isso eu vejo. E o momento das mirins realmente é de retomada. Nós estamos vendo assim aqueles ensaios, sem dúvida. Vamos dizer assim, o nível não está o ápice da apresentação das mirins, mas a gente vê assim, essas invernadas se apresentaram aqui hoje com um potencial tremendo de crescimento. Inclusive o primeiro grupo que dançou por participação, até eu comentei, mas deveriam ter concorrido, mas eu acho que o problema foi de documentação. Eu acho isso muito legal da parte deles, terem, apesar de não estar concorrendo, virem aqui com as crianças. Isso é parabéns, sabe? Eu acho que o momento é esse, integração, união, e a gente deixar essas coisas assim, porque não tem o documento pronto, não posso concorrer, mas o que me impede de levar lá o grupo para participar dessa festa linda que está sendo? Inclusive, uma entidade com 7 ou 8 meses de existência entrou hoje no tablado. Sim, e fez uma apresentação muito bonita. Muito bonita. Gabi, falamos de mirim, estamos numa retomada, mirim não foi o ápice talvez que vocês esperavam, agora a juvenil está com uma responsabilidade. Na verdade não, eu não diria assim que não é bem o ápice do que nós esperávamos, porque a gente já tinha uma expectativa de que a coisa seria de retomada, principalmente para as mirins. A juvenil vai cumprir com certeza as nossas expectativas, porque é a idade da alegria e o início daquela incipiente assim, querer ser homem, querer ser mulher. Eu acho isso muito bonito no rostinho dele sendo representado no palco, sabe? Eu me encanto, mesmo que não seja a melhor dança, a dança mais perfeita, mas eu procuro olhar tudo aquilo que o grupo tem de bom que ele está trazendo, porque eu penso, para as entidades organizar um ônibus, conjuntos musicais, tudo para trazer no evento, a gente tem que olhar sempre com olhos positivos. Exatamente. O depreciativo vem porque tu precisa colocar um em primeiro, um em segundo, um em terceiro, se tiver 20, um em 20º. Mas, na verdade, todos têm o seu brilho. Com certeza. Gabriela, vamos aproveitar e falar um pouquinho sobre o livro do Giovanni. Eu tenho certeza, eu sei que tu foi peça fundamental nessa pesquisa. Depois de pronto, o que tu tens para falar dessa grande obra? Bom, eu de uma certa forma eu me considero assim meio suspeita, porque eu vibrei por esse livro junto com o Giovanni, sabe? Então, para mim, aquilo foi... A gente sabe, depois que vai para edição e que vai para gráfica e que está pronto, meu Deus... Né? Eu, assim, a parte de correção ortográfica, comecei a ver coisinhas que passaram pela minha própria correção, outras que não passaram pela correção porque foi feito rápido, como as legendas de fotos, por exemplo, que não tinha tempo hábil, então foi aquilo. Mas eu acho que, num resumo, a obra, em termos de pesquisa e de sugestões dos tempos antigos, né, do baile antigo ao tablado, ele está muito, muito, muito bom. Sem dúvida, o Giovanni, que é a pessoa que é incansável, em próximas edições, em próximos momentos, vai abrilhantar ainda mais a obra. Mas eu acho que a obra foi linda, maravilhosa. Eu estou muito feliz. Quando falamos em danças campesinas, logo nós lembramos da singularidade da pilcha, né? Do estilo da pilcha. Vocês, avaliadores, vocês reparam, por exemplo, na mirim, na juvenil, tecidos, existe essa... É uma lenda ou não é de que existem tecidos apropriados e outros que não são? Isso é levado em consideração numa avaliação? Isso é levado em consideração, sim, Thaís, porque a gente pensa que existem os tecidos apropriados, por quê? Porque teriam os tecidos autênticos, aos quais a gente não tem mais acesso. Mas nós temos tecidos atuais que se aproximam muito dos autênticos. E a gente leva em consideração os grupos que estudam e que priorizam isso, e aqueles que colocam qualquer um tecido porque é do gosto da prenda, é do gosto do peão, mas e que não cabe. Porque eu digo assim, pessoal, por exemplo, uma calça, o gaúcho sempre vestiu calça. Num fraque, num baile citadino, o gaúcho vestia fraque nos bailes em Porto Alegre, Pelotas ou outros locais requintados. Agora, isso identifica este povo, a singularidade dele como gaúcho?
O que identifica é a bombacha, o que identifica é o xiripá, o que identifica é a maneira que a prenda usa o vestido, e não o vestido, às vezes nem o vestido em si, porque a prenda foi muito mais suscetível à moda que o peão, né? A dama sempre mais suscetível à moda. Então nós vamos encontrar muitas coisas similares. Agora, enquanto outros locais do Brasil a gente encontrava roupas cavadas, até pelo clima do Rio Grande do Sul e pela formação social do convívio com a prenda, num momento de fronteiras, onde o gaúcho sempre esteve com a faca na bota, com o revólver carregado, então a prenda sempre teve um recato maior, um cuidado maior com esse recato na sua aparência. E então a maneira como a prenda coloca um vestido, coloca seus acessórios, isso diz muito sobre o conhecimento do grupo, como grupo estudioso que realmente tenta trazer ao palco os princípios do gaúcho, né? Gabriela, vou te agradecer por esse bate-papo. Gosto muito de conversar contigo porque você traz muita informação. E amanhã eu te convido novamente para tu vir conversar conosco, de repente após as apresentações, para fazermos um panorama geral das adultas e veteranas, né? Ótimo. Porque tenho certeza que vai ter muito para colaborar.